Olá, a Unesp Notícias desta semana traz para você os detalhes de mais uma etapa da vacinação em massa em Botucatu, resultado do estudo liderado pela Unesp em parceria com a Universidade de Oxford. Estudantes das 4 faculdades da Unesp na cidade recebem a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca. Projeto de estudantes de design realizado em parceria com a Sorri recebe prêmio na competição Brasil Design Award. E na Semana Internacional do Brincar, vamos entender por que as atividades lúdicas são tão importantes para as crianças. O Unesp Notícias começa agora. A cidade de Botucatu realizou mais uma etapa da vacinação em massa, que é parte do estudo sobre a eficácia do imunizante, liderado pela Unesp em parceria com a Universidade de Oxford. No último fim de semana, 5.269 moradores receberam a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca. Por meio dessa parceria, também na semana passada, os estudantes das 4 faculdades do campus em Botucatu foram imunizados. E a nossa equipe esteve por lá para acompanhar o dia de vacinação. Filas como esta se tornaram raridade no campus da Unesp em Botucatu desde o início da pandemia de Covid-19. Os estudantes só estão aqui porque foram convocados para receber a vacina contra a doença. A central de aulas da Faculdade de Medicina foi escolhida como ponto de encontro. Divididos em dias e turnos, alunos dela e do Instituto de Biociências da Faculdade de Ciências Agronômicas e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia receberam a primeira dose da Oxford AstraZeneca. A Larissa estava entre eles. Ela cursa o 4º ano de medicina veterinária e aguardava com ansiedade a vez dela. Eu sou moradora de Botucatu, sou estudante de veterinária. Durante essa pandemia eu voltei para casa dos meus pais em São Paulo e ficamos tendo aula online, tendo atividade online. Foi um momento muito apreensivo para a gente gente sempre com essa expectativa se vai se vacinar ou não. E no momento eu voltei para Botucatu e agora está sendo um momento indescritível para mim. É uma realização muito, não só para mim, mas para minha família também. É um momento muito feliz, de esperança, não só para a gente, mas para todos os alunos que estão sendo vacinados também. O Luiz Fernando e a mãe também comemoraram a chance única. Minha turma, a gente nem chegou a conhecer a faculdade direito, Entramos, deu um mês, já entrou o período de pandemia e desde então a rotina está sendo em casa, só aulas online. Mas estamos se acostumando, mas logo passa. Foi uma satisfação enorme pela idade e a chance de, pela idade dele, ser vacinado. Nós ficamos muito contentes, a família inteira. Mais de 2.000 estudantes receberam a vacina durante a ação e uma estrutura foi montada especialmente para a ocasião. Cada sala foi preparada com uma pessoa do CRI, pelo menos um professor e alunas da enfermagem, além de outros voluntários para ajuda na vacinação. E a gente tem também a necessidade de colocar todas essas informações no sistema do VaciVida. Então tem também uma pessoa que está no computador alimentando essas informações. Então tem pelo menos uma pessoa do CRI, uma professora e 1, 2 ou mais alunos, em cada sala. A Amanda cursa enfermagem no campus e foi uma das responsáveis pela aplicação das vacinas. Está sendo uma experiência muito legal, muito enriquecedora, tanto para a gente, que é aluno, quanto para os outros alunos dos outros cursos, quanto professores, para todo mundo. Acho que está sendo bem legal. A gente acaba se interagindo também aqui, todo mundo gosta de tirar fotos. É um momento único, uma experiência que com certeza todo mundo vai guardar no coração para sempre. A imunização dos estudantes da Unesp integra a pesquisa que viabilizou a vacinação de toda a população de Botucatu entre 18 e 60 anos de idade neste mês de maio. E só foi possível graças a uma parceria entre a Prefeitura da cidade, a FMB, o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Hospital das Clínicas e a direção das 4 unidades do campus. A Faculdade de Medicina, juntamente com as outras unidades
do campus de Botucatu, né, ao entenderem a presença do estudo na nossa cidade, solicitam, né, que sejam contemplados os alunos de graduação. A gente fala da importância disso para manter a qualidade do nosso ensino e para a perspectiva, né, de retorno para as atividades práticas quando houver um controle da pandemia. Então esse é um envolvimento nosso, né, para a garantia do ensino de qualidade. A vacinação não é uma autorização para um retorno imediato, nós sabemos disso. A vacinação é o que vai nos garantir um controle da pandemia. E diante do controle da pandemia, com menor hospitalização, com menor mortalidade, aí sim nós vamos dizer que é possível o retorno presencial, né, e as novas medidas com a pandemia controlada. É isso que a gente espera do nosso município. E agora a gente fala de inclusão. Um projeto que nasceu do curso de design da Unesp em Bauru criou um produto lúdico que pode ser usado na interação com as crianças com transtorno do espectro autista e que conquistou um importante prêmio dentro da competição Brasil Design Award. Um dos alunos participantes do LUM, nome do projeto, falou sobre essa experiência desenvolvida em parceria com a Sorri em Bauru. A entidade, que tem como missão a promoção dos direitos humanos, com ênfase nos direitos das pessoas com deficiência, também falou sobre os ganhos dessa proximidade entre a academia e a sociedade. Olá, eu sou o Renan, vou falar um pouco sobre o Projeto LUM. Esse produto nasceu aqui na Unesp de Bauru. Nosso objetivo foi unir o design de produto a uma ação social. Nós escolhemos a Sorri Bauru pela excelência no auxílio de pessoas com deficiência. Então nós passamos algumas semanas conversando com as terapeutas, entendendo um pouco sobre como criar um produto perfeito para o auxílio terapêutico de crianças com autismo. Então foi aí que nasceu o Projeto LUM. Nosso objetivo foi trabalhar diferentes sensações para as crianças. Então desenvolvemos um jogo de tabuleiro, um jogo de encaixes, onde as crianças criavam e montavam sua própria narrativa de cidade. E trabalhamos diferentes sensações táteis e cognitivas das crianças. Na área rural nós trouxemos a cortiça, trazendo essa referência ao feno, ao capim. Na área urbana trabalhamos com o spray com granulação, trazendo esse aspecto de asfalto. E nos atentamos muito aos detalhes. As peças são feitas em acrílico gravado a laser. E embaixo do tabuleiro trouxemos fitas de LED. A hora que a criança encaixa a peça no tabuleiro, a brincadeira toda se ilumina, trazendo mais atenção e trabalhando diferentes sensações e aptidões das crianças. Esse projeto foi selecionado para o Brasil Design Award, que é uma das principais premiações do Brasil, e recebeu medalha de prata na categoria Design de Impacto Positivo. Acreditamos que a maior medalha que esse projeto nos trouxe é o papel social que ele desempenha lá na Sorri Bauru. É muito gratificante ver o quanto o design pode impactar a vida das pessoas. E isso é a maior premiação. Eu sou a Juliana, sou fisioterapeuta de formação e atualmente atuo como supervisora de reabilitação na Sorri Bauru. Então, falando especificamente do projeto que foi desenvolvido em parceria com o curso de design da Unesp e a Sorri no ano de 2018, né? Os alunos tiveram a oportunidade, junto com os profissionais da reabilitação, de avaliarem as necessidades de dispositivos de adaptação e de tecnologia assistiva, né, que pudessem contribuir para que os nossos pacientes com algum tipo de deficiência, crianças ou adultos, eles pudessem desempenhar alguma atividade comum, né, para que eles pudessem estar inseridos em contextos específicos na sociedade, junto com a família, com amigos, enfim. Então, nessa oportunidade, os alunos puderam participar de avaliações e desenvolverem, por exemplo, utensílios como uma vara adaptada de pesca, um carrinho adaptado para brincar, né, para que essa criança pudesse ter mobilidade independente de alguma forma. Enfim, então foi muito, muito interessante, né, porque a gente sabe que existe uma lacuna no mercado em relação a atender às necessidades individuais de cada pessoa, principalmente pessoas com deficiência, com o desenvolvimento dos produtos.
Então, quando a gente tem a possibilidade, né, da academia, né, da universidade, junto com os alunos que estão em formação, para serem futuros profissionais que vão participar no desenvolvimento de produtos, né, estarem aqui vivenciando essa dificuldade que nós temos muitas vezes de adaptar recursos, né, porque a gente não tem esses recursos no mercado, né, ou essa necessidade de adaptar recursos, acaba possibilitando para que no futuro eles pensem em alternativas muito mais inclusivas, né. E uma outra oportunidade foi que esses alunos também tiveram a possibilidade de participar conosco no desenvolvimento de materiais que pudessem ser utilizados na terapia com os nossos pacientes. E isso também foi muito interessante, né? Porque aí eles puderam vivenciar aquilo que a gente vive no centro de reabilitação enquanto terapia, com o objetivo de propor recursos de baixo custo para que a gente possa transferir esses recursos terapêuticos que a gente usa com o objetivo de estimular o desenvolvimento de crianças, enfim, a participação no contextos e até de adultos, que eles possam desenvolver isso em casa, que os pais possam desenvolver isso em casa. Então foi uma experiência muito interessante. Né? Acho que essa proximidade da academia, né, das universidades com os serviços de saúde, especificamente com o centro de reabilitação, ela é essencial, né, porque a gente abre a possibilidade desses alunos, né, dos diferentes cursos. É lógico que a gente teve a possibilidade de estar com os alunos do design, mas seria interessante que todos os outros graduandos pudessem estar envolvidos na temática da pessoa com deficiência para entender as necessidades da pessoa com deficiência, né? E principalmente que muitas vezes o nosso olhar é voltado para as dificuldades dessa pessoa, para os problemas e para as limitações que essa pessoa tem, quando na verdade a gente pode adaptar o recurso, adaptar o contexto, né, trabalhar com essa temática até na sociedade para que a sociedade seja muito mais inclusiva. Então, fora isso, acho que é uma possibilidade também desses alunos e da universidade vivenciar na prática aquilo que eles veem muito na rotina, na teoria. Né? Então, a gente sai um pouco, tem a possibilidade de sair um pouco da teoria e aplicar isso na prática. Fora a abertura de portas para que a universidade, né, e os alunos e aí que fazem parte de grupos de pesquisa ou que fomentam a pesquisa de alguma forma no Brasil, eles possam também propor temas de pesquisa que tenham muito mais relação com a prática do que a gente vê habitualmente. Então aí a gente pode trabalhar mais com a prática baseada em evidências. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta o nosso assunto é a importância das brincadeiras para as crianças. Amanhã, dia 28, é o Dia Internacional do Brincar. Continue com a gente. O dia 28 de maio foi escolhido como o Dia Internacional do Brincar, uma data para incentivar as famílias a reservar um tempo para as brincadeiras com as crianças, já que são inúmeros os benefícios a partir dessas interações. E para saber mais sobre o papel do brincar na infância, a repórter Leire Bevilacqua conversou com a professora Ana Paula Cordeiro, da Faculdade de Filosofia e Ciências do campus em Marília. Vamos acompanhar. Nesta sexta-feira é o Dia Internacional do Brincar e eu agradeço à professora Ana Paula Cordeiro por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto. Obrigada, Leire. Uma boa tarde. Agradeço pelo convite que me foi feito. Uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Professora, qual que é o papel, né, das brincadeiras no universo infantil? Como que elas contribuem para o desenvolvimento das crianças? Bem, se a gente pensa nas brincadeiras dentro do universo infantil, para a criança, vamos pensar para a criança ela quer brincar, a criança ela quer explorar, ela quer conhecer o mundo, ela quer conhecer as coisas. Agora, somos nós adultos que vamos pensar nessas condutas estruturadas que nós chamamos de brincadeiras e pensamos a partir de diversas áreas de conhecimento e dentro de diversos campos científicos.
Então, não é uma questão tão simples de ser respondida, porque eu acho que é importante a gente pensar nesses diversos campos que podem nos dar inúmeras contribuições. Dentro da psicologia, você tem inúmeras teorias que vão pensar as brincadeiras com perspectivas diferentes. Dentro da sociologia, nós temos o campo científico da sociologia da infância, que vai pensar nas crianças como atoras sociais, seres ativos, criativos, criadores de cultura, e as brincadeiras aí têm um papel fundamental, principalmente dentro dos ambientes coletivos, né, um papel altamente socializador quando as crianças estão nas suas culturas de pares. Outras, né, áreas de conhecimento, a história, a filosofia, biologia, enfim, todas elas dão contribuições para a gente pensar essa questão. Mas, assim, grosso modo falando, né, brincar tem um papel fundamental para o crescimento da criança, para a compreensão de mundo, para a inserção no mundo da cultura, para a compreensão das regras sociais. Então, se a gente pensa em termos de desenvolvimento, e a própria palavra desenvolvimento, ela tem sentidos diferentes de acordo com as teorias e dos campos que a gente olha, né? Mas brincar é muito importante para o crescimento da criança. Vamos pensar em tudo que a brincadeira pode proporcionar à criança. Quando a criança brinca, ela está conhecendo o mundo. Ela está apreendendo regras, as regras do jogo, as regras da brincadeira, regras que são sociais, regras que são coletivas. E quando a criança, por exemplo, dentro de certas estruturas psicológicas, né, dentro de certas teorias da psicologia, quando a criança ela domina as regras, ela acaba dominando o seu próprio comportamento e o canaliza para um propósito. A criança percebe que existe um mundo maior ao redor dela. O universo cultural se expande. Então, do ponto de vista cognitivo, afetivo, motor, brincar é a atividade que faz a criança se desenvolver, é a atividade que faz a criança crescer. E é tão importante que documentos que são marcos sociais, que são marcos legais em relação à infância, privilegiam o tempo todo a importância da brincadeira na vida da criança. Se a gente pegar lá as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, os eixos norteadores de todo o trabalho dentro da educação infantil na escola formal são as interações e as brincadeiras. Então, as áreas de conhecimento deverão ser trabalhadas justamente por meio das interações e das brincadeiras. A complexidade, né, que é o brincar para a criança, e diante de todas essas linhas teóricas que você mencionou, professora, é claro que o brincar não fica restrito só a oferecer um brinquedo para uma criança, né? Então, como que deve ser o papel dos adultos? Qual deve ser o papel dos adultos, né, nesse processo? Olha, os adultos, eles têm um papel fundamental, né? Muito mais realmente, como você disse, né? Muito mais do que simplesmente oferecer brinquedos às crianças. E isso também é muito importante, porque brinquedos encerram sentidos, significados, eles não são objetos neutros, mas a gente fala disso daqui a pouco, né? Quando os adultos, eles, muito mais do que oferecerem brinquedos, é importante que eles ofereçam condições, oportunidades para que as crianças realmente brinquem. E isso envolve o quê? Envolve políticas públicas, envolve pensar as escolas, pensar as cidades, pensar os espaços, pensar os materiais. Numa perspectiva mais intimista da casa, o que a gente poderia fazer, né? Criar espaços, abrir espaços para que as crianças possam brincar, que elas tenham
cantinhos, que elas tenham os seus objetos, os seus brinquedos, todos ao alcance das suas mãos. A gente está falando do Brasil, um país cheio de disparidades, de desigualdades sociais. A gente sabe que isso é muito difícil, que muitas crianças, às vezes, moram em 1 ou 2 cômodos, junto com muitos outros adultos. Daí a importância da nossa luta pela educação, luta pela escola da infância, para que a criança possa também estar em outros ambientes que ofereçam esses espaços, caso ela não os tenha. Mas para quem tem, né, para quem tem essas possibilidades, oferecer ambientes lúdico-educativos para que as crianças possam, de fato, manusear os objetos, ter os seus cantinhos, ter as suas coisas, o seu espaço para brincar. O adulto também pode contribuir muito alargando seus próprios horizontes, porque o adulto cerceia demais os conteúdos das brincadeiras das crianças. Os adultos, com as suas crenças, com os seus preconceitos, também colocam tudo isso, né, naquilo que dão às crianças, nos cerceamentos que fazem, e isso é muito complicado. Então, um adulto mais diverso, um adulto com um repertório cultural maior, né, e eu não estou falando de ensino, né, um adulto formado, não é nada disso, né, mas um adulto que pensa a vida com mais diversidade, esse adulto tem mais condições de oferecer bons brinquedos, boas brincadeiras, bons espaços às crianças. Então, os adultos, eles têm um papel fundamental nesses processos todos de mediação da criança com os brinquedos, com os materiais, com os espaços, com os tempos, enfim, né? Já que você citou a importância, né, dos brinquedos, além da indicação de faixa etária, que os pais já estão acostumados, né, a prestar atenção, como que deve ser a escolha desses brinquedos a partir desse contexto, né, para que sejam objetos que estimulem, né, a imaginação, a criatividade das crianças? Olha, Leire, eu coordeno uma brinquedoteca móvel há cerca de 20 anos, né, que é quase 20 anos. É o projeto Ludibus da Unesp, da FFC Unesp de Marília. Então, é um ônibus lúdico, que funciona como biblioteca, brinquedoteca e ateliê. E nós desenvolvemos um trabalho em toda a cidade de Marília, né, na educação básica inteira, desde o trabalho com os bebês até escolas de ensino médio nos chamam. Então, nós desenvolvemos um trabalho com a educação básica toda mesmo, na cidade de Marília e em cidades próximas. E o que eu percebo é que muito mais do que pensar, por exemplo, na questão da faixa etária, dos brinquedos mais adequados, e sim, eles existem, né, para crianças pequeninas, é importante você oferecer objetos maiores, joguinhos de construção, que os estímulos, que tudo seja muito colorido, que nada ofereça perigos às crianças. É importante que você verifique se alguns brinquedos não são tóxicos, não têm toxicidade, enfim, tem uma série de coisas, né? Mas é importante, eu acho que tem coisas anteriores aí. O que é o brinquedo, afinal, né? O brinquedo, ele é um objeto cultural. Ele faz parte da civilização, da cultura humana. O que nós hoje chamamos de brinquedo, nem sempre foram brinquedos em outros tempos, em outras épocas. E aquilo que a gente chama de brinquedo, por exemplo, que é tão comum para a gente, a boneca, o arco, o chocalho, pensando no estímulo, né, auditivo dos bebês, isso já foi objeto de culto em civilizações mais antigas. O próprio filósofo Walter Benjamin já disse isso lá nas primeiras décadas do século XX, né? Então, é importante também salientar que o brinquedo, ele é brinquedo durante as brincadeiras das crianças. Eu tenho como exemplo, olhem só, né? Eu tenho aqui uma Penélope charmosa,
personagem de desenho animado, que foi muito conhecida, né, nos anos 70, das crianças brasileiras. Então, eu fui criança nessa época, né? A Penélope, ó, acho que de ferro, alguma coisa assim, a Penélope, para mim, é um item de coleção. Mas para minha sobrinha de 2 anos e meio, quando ela chega e quer brincar com a casinha, porque eu tenho vários materiais, né, em casa, que eu uso para as aulas e tudo mais, ela gosta da Penélope, ela coloca a Penélope na caminha, a Penélope se tornou um brinquedo. Essa tartaruguinha que ela chama de Aruguinha, também é um enfeite da casa. Mas como ela é pequenininha e cabe direitinho na casinha, a tartaruga virou um brinquedo. Já a boneca, a Elsa, né, que tem essa finalidade de brinquedo, muitas vezes a Cecília, minha sobrinha, deixa de lado, né, porque ela está mais interessada na Penélope. Então, nesse momento, a Penélope é que é o brinquedo, né? E os brinquedos, eles encerram uma série de sentidos culturais, por isso é muito importante a gente pensar neles. Se você pensa na boneca, quando você oferece apenas um tipo de boneca, né, uma boneca no estilo Barbie, dentro daquela estrutura mais antiga, a boneca loura, longilínea, de olhos claros, você, de certa forma, passa uma mensagem à criança de que aquele é uma espécie de modelo ideal de beleza, né? E hoje nós temos no mercado, inclusive a gente pode construir brinquedos, né? Tantos brinquedos podem ser feitos, as crianças amam bonecas de pano, você tem no mercado uma série de bonecas com muita diversidade, bonecas pensando nas etnias, bonecas pensando nas especificidades humanas, bonecos, super-heróis. Então, tudo isso pode ser dado às crianças, né? Você tem a indústria do jogo educativo também, porque, na realidade, os jogos, os brinquedos, de uma forma geral, eles educam, mas a gente determina, né, que certas coisas, por exemplo, os círculos de frações, esse educa, né, e traz a matemática para a criança. Então, você tem os pedacinhos coloridos, e a criança vai juntar esses pedaços e tudo mais. Mas vejam, né, é uma indústria também, e muito lucrativa dentro do sistema capitalista. Mas isso você pode fazer com outros materiais e com materiais que você encontra em casa mesmo. Então, oferecer essa diversidade de brinquedos e materiais, eu acho muito importante. A questão da faixa etária é uma coisa muito interessante. Nesses 20 anos, eu tenho percebido que o mesmo tipo de brinquedo, o mesmo tipo de jogo pode ser ressignificado por crianças de diversas idades. A gente tem aqui os bricks de montagem, né? Então, você tem essas pecinhas aqui. Crianças menorzinhas, elas vão fazer as suas construções. As maiores, eu já vi menino fazendo guitarra, cidades inteiras. Então, a complexidade pode aumentar, mas o interesse pode não decai, né? Então, os mesmos materiais, bandinha rítmica, crianças, bebês, estão chacoalhando ali os materiais do ônibus, e os adolescentes de 14 e 15 anos estão fazendo rap funk com aqueles materiais, rimas, na hora dentro do ônibus, dentro da brinquedoteca. Então, é muito interessante observar isso. Ou seja, né, tudo depende desse olhar ampliado e de se oferecer possibilidades, né, para essas crianças. Sim. E, professora, nesse contexto da pandemia, mais de um ano as crianças em casa, muitas delas sem interações com outras crianças, os adultos em home office, restringiu muito essa questão da oferta, né, da variedade de possibilidades do brincar, e aí muitas crianças ficaram com mais tempo de acesso a telas, como videogames, celulares, né? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, né? Qual que deve ser o papel dos pais nesse momento? Como lidar com esse contexto? Olha, eu acho que é importante a gente pensar na diversificação dos materiais, dos tempos. Eu não vejo como um problema, né, as crianças jogarem
os games, estarem mais tempo nas telas, até porque, né, estamos num momento muito específico da nossa história humana e tudo mais. Mas é possível diversificar. Não é necessário que a criança fique o dia todo ali, né, vendo desenhos ou brincando com joguinhos de celular e de computador o tempo todo. É possível você oferecer uma diversidade de materiais. Pais podem construir brinquedos com materiais recicláveis com seus filhos. Esses são momentos únicos, são momentos deliciosos, né? Eu tenho visto isso há muitos anos, porque eu ministro a disciplina de jogos e atividades lúdicas dentro do curso de pedagogia, né, na Unesp de Marília, e as alunas que são mães também, quando nós fazemos as nossas oficinas de brinquedos, elas trazem as crianças, elas trazem os filhos, eles constroem ali, né, quando a gente está no ensino presencial, e até mesmo no ensino remoto a gente tem conseguido fazer dessa forma, né? As crianças construindo seus brinquedos com as mães, com os pais, porque nós temos mais alunas que alunos, né? Mas temos alunos também, os filhos também participam desses momentos, então é muito gostoso. É importante pensar nessa diversificação. Eu tenho visto também outras coisas, né? Eu tenho um projeto pessoal que eu circulo pelo interior do estado de São Paulo fotografando. Eu fotografo prédios históricos, fotografo cidades menores, cidades de porte médio. Eu gosto de fazer uma espécie de assim, diagnóstico do interior, um interior que está desaparecendo, então eu busco ruínas. Tem muitas igrejas em ruínas, em fazendas antigas, e coisas que estão nascendo. E, claro, estou saindo bem menos, mas mesmo assim, circulando pela cidade, né, por Marília e cidades menorzinhas, com todos os cuidados, eu tenho visto os pais buscando espaços ao ar livre. Eu tenho visto famílias fazendo piqueniques. Eu tenho visto crianças fechando ruas, fechando quarteirões para voltarem a brincar, e às vezes de máscara, né? Mas elas estão lá, brincando e buscando as brincadeiras ao ar livre também. Tenho percebido esse renascimento, né? Esse desejo de estar mais ao ar livre em família. Tenho percebido isso. Que interessante. E, professora, para a gente encerrar, que mensagem você deixa para os pais, principalmente aqueles que têm uma rotina atribulada, que não conseguem, né, aproveitar tanto esse momento do brincar com seus filhos, que essa é uma fase, né, que passa tão rápido e é tão significativa para o adulto depois, né? Que mensagem, né, você deixa para eles? Olha, eu penso que a coisa mais importante, né, mais que, é claro, a gente sabe que as rotinas são muito atribuladas, que você tem mães, famílias monoparentais, mães aí com 2 empregos, mas o tempo que você passa com a criança, a qualidade dessa relação, ela é muito importante também, né? Às vezes, uma mãe vai ter 10 minutos para sentar no chão e brincar com seu filho, com alguns objetos. Mas esses 10 minutos, essa conversa, essas rotinas diárias, né, que na sociologia da infância, de acordo com com alguns teóricos, a gente chama de rotinas culturais. Essas rotinas culturais são fundamentais para os vínculos, para o crescimento da criança. E nesses momentos, é muito interessante o adulto ouvir a criança. Ouvir o que a criança quer, ouvir o que a criança deseja, que os adultos, pais, professores e também políticos saibam ouvir as crianças, porque a gente não ouve, né? A gente faz coisas para as crianças, e é incrível, né? Muitas vezes a gente ouve, a gente faz pesquisas, mas são pesquisas lá de marketing, né? Ouve as crianças para saber o que elas gostariam de consumir. Olha que coisa cruel, né?
Mas vamos ouvir mais as crianças. O campo científico também, nos últimos 20, 30 anos, tem procurado se abrir cada vez mais para ouvir as crianças. E uma outra coisa muito importante, né? Nós, adultos, precisamos alargar as nossas percepções, ao invés de cercear as crianças. Brinquedo de menina, brinquedo de menino, isso não existe. Existem brinquedos, existem objetos que as crianças vão utilizar nas suas brincadeiras para tentar conhecer o mundo. O menino tem vontade de pegar a casinha, de pegar a panelinha, de pegar a comidinha, de pegar a boneca, dar comida na boquinha, dizer, ó, minha filhinha. A menina tem vontade de subir com o foguete, de jogar, de chutar a bola, enfim, não existe, né? Vamos parar com esse binarismo, com essa visão tão estreita em relação ao brincar, em relação aos brinquedos, em relação a essas ações das crianças. Eu acho que se a gente conseguir minimamente fazer isso, oferecer essa qualidade de interação, nem que seja por 10 minutinhos, e alargar os nossos horizontes culturais para não cercear tanto as crianças, a gente já vai estar ajudando bastante. Reflexão interessante, professora, não só para amanhã, que é o dia do brincar, né, mas para todos os dias aí das pessoas que têm crianças em casa, né, que convivem diariamente com esses pequenos. Eu agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui com a gente. Eu quem agradeço, Leire, agradeço muito e agradeço a todos os que nos ouviram também. Nós vamos para mais uma pausa bem rápida, mas não saia daí que ainda hoje tem a agenda de eventos da universidade e também os últimos depoimentos dos funcionários da Rádio Unesp FM em comemoração aos 30 anos da emissora. Nós voltamos já já. Estamos de volta e é hora da nossa agenda com os eventos online e oportunidades nas diferentes unidades universitárias. A seleção é dos nossos estagiários de jornalismo. Confira. Olá para você que nos acompanha! Se você está em busca de bem-estar físico e mental, a primeira dica de hoje é para você. O NUMES, Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde da Unesp, está promovendo uma série de vídeos e lives com orientações sobre atividades corporais. É o projeto Saúde em Prática, uma parceria com a ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura e a editora Unesp. As lives serão sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã. Já os vídeos vão ser disponibilizados às quartas e sextas-feiras. O professor e coordenador do NUMES, Márcio Cardoso, explica como surgiu a iniciativa. Desde 2017, a Ação Movimento para Todos criou uma rede de NUMES locais com seus mobilizadores e mobilizadoras, que juntos proporcionam a prática de atividade física e a promoção na qualidade de vida da comunidade unespiana, intra e extra. Nesses 4 anos, realizamos várias ações que envolveram corridas, caminhadas, triatlons, ciclismo, jogos coletivos, aulas de diferentes práticas corporais, como de materiais esportivos, adequação de áreas esportivas e muito mais. Buscando alcançar o maior número de pessoas, criamos o nosso Facebook, Instagram e agora o nosso canal no YouTube, onde serão postados vídeos de matérias e dicas voltadas para práticas saudáveis de atividade física e mental. Na primeira parte, as ações de 2021 será a saúde em prática, que visa orientações de práticas corporais, sendo nessa primeira etapa 6 lives de 15 minutos e 12 vídeos de 5 minutos, como exercícios de ginástica laboral. A prática do yoga, meditação, ginástica laboral e dança foram demandas trazidas pela comunidade unespiana, como estratégia para minimizar algumas dificuldades que a pandemia tem trazido para nós, principalmente para as pessoas que estão em teletrabalho e estudo remoto, em isolamento social. Os profissionais que conduzirão a primeira etapa de saúde em prática são ex-alunos do curso de Educação Física da Unesp de Rio Claro. Durante as lives também serão sorteados livros da editora Unesp. Todo esse material vai ficar disponível no YouTube e nas redes sociais do NUMES, para acesso a qualquer momento.
A Unesp em Ourinhos está com vagas abertas para o curso de especialização em ensino de geografia. Ele é indicado para graduados em geografia ou áreas afins, que estejam preferencialmente atuando na educação básica. As inscrições vão até o dia 16 de junho e custam R$ 90. Para realizar a sua, basta acessar o link que aparece aqui na tela. Nele, você também encontra mais informações sobre a pós-graduação em Ourinhos. Agora temos uma oportunidade para quem é da área da física. O Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental, em conjunto com o Instituto de Física Teórica da Unesp e a FAPESP, vai realizar o evento Desafio para Testemunhar Aspectos Quânticos de Gravidade em Laboratório. Ele será online e gratuito entre os dias 7 e 11 de junho e contará com a presença de pesquisadores de várias universidades dos Estados Unidos e de países da Europa. As inscrições podem ser feitas no site do Centro Internacional de Física Teórica até o dia 30 de maio. A dica agora é para toda a comunidade unespiana. A ProEx, em parceria com a Fundação Editora Unesp e a Assessoria de Comunicação e Imprensa, lançou o concurso de contos e crônicas com o tema Para Não Esquecer, Literatura da Pandemia. Para participar, os textos precisam ser originais e escritos em língua portuguesa. Cada autor pode inscrever no concurso até 3 textos na modalidade que escolher. Os classificados em primeiro lugar vão receber a quantia de R$ 5.000. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 13 de agosto na página da CI. Lá também estão disponíveis o edital completo e o link para se inscrever. O resultado vai ser divulgado no dia 17 de setembro. O Laboratório de Fisiologia Celular do Exercício da Unesp em Presidente Prudente está oferecendo monitoramento gratuito para pacientes que já tiveram Covid-19. O objetivo é oferecer testes físicos e avaliações para avaliar o sistema imunológico, função pulmonar e composição corporal pós-Covid. Para participar é necessário ter teste PCR positivo para Covid-19 de até 3 meses, ter entre 20 e 40 anos de idade e ter apresentado sintomas leves ou moderados, sem caso de intubação. Os interessados podem solicitar o atendimento por um dos telefones que aparecem aqui na tela ou entrar em contato pelo Instagram do laboratório. O programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental está com inscrições abertas até o dia 6 de junho. As vagas são oferecidas simultaneamente nos campos de Bauru, Rio Claro, Guaratinguetá, São José dos Campos e Sorocaba. Ao todo, são 21 vagas para alunos regulares de mestrado, sendo 12 para a área de geotecnia e 9 para a área de saneamento ambiental. Além dessas, também são ofertadas outras 15 vagas para alunos regulares de doutorado, sendo 8 para a área geotécnica e 7 para a área de saneamento ambiental. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar a aba de pós-graduação do site da Faculdade de Engenharia de Bauru. A Liga Acadêmica de Saúde Pública Veterinária da Unesp em Jaboticabal vai promover um bloco de palestras sobre medicina veterinária do coletivo. O objetivo é abordar temas como medicina veterinária legal e medicina veterinária de desastres. As atividades já tiveram início, mas há ainda 2 encontros agendados, nos dias 3 e 9 de junho, sempre às 8 da noite. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link que aparece na tela. E para encerrar a agenda dessa semana, na Unesp, em Bauru, daqui a pouco, às 6 da tarde, vai ser realizado o Bate-Papo NIC. É uma iniciativa do Núcleo Integrado de Imprensa e Comunicação da FAAC, uma junção da Assessoria de Comunicação e Imprensa e a Web TV. O tema deste mês é Imprensa Brasileira, Liberdade e Ameaças, e tem como convidado o professor Maximiliano Martin Vicente. Ele vai comentar sobre o jornalismo no Brasil e as ameaças à liberdade de imprensa enfrentadas atualmente. O bate-papo vai ser transmitido por uma live aberta no Facebook da CI. Então já corre lá para você não perder nada. A agenda de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá! Você vai conferir agora as lembranças e momentos marcantes de mais 3 funcionários da Rádio Unesp FM. Eles encerram a nossa homenagem aos 30 anos da emissora, celebrados neste mês. Vamos ver.
Olá, eu sou Sérgio Magson Dionísio, coordenador de programação, tenho 47 anos e trabalho aqui na Rádio Unesp há 26 anos. Eu sempre fui um cara tímido, eu tinha uma certa experiência anterior ao trabalho aqui na Rádio Unesp, mas o que me marcou e que eu gostaria de contar essa história foi a primeira vez que eu fiz uma transmissão ao vivo, apresentando um programa ao vivo no rádio. Então, como eu dizia, eu tinha uma experiência anterior com um programa, um projeto de estudantes que a rádio veiculava, que chamava-se Programa Pirata. Eu apresentava o programa ao lado sempre de um colega. Era um programa semanal e gravado. Até aí tudo bem. Programa gravado, né? Tranquilo. Tem o roteiro, né? Para a gente se basear ali. Qualquer coisa que sair do script, ou que você não curtiu, que não achou legal, a gente pode refazer. E a edição corrige, numa boa, tranquilo. Mas eu nunca tinha feito um programa ao vivo, apresentando ao vivo do estúdio principal. Acontece que na época eu tinha 21 anos, tinha começado a trabalhar na Rádio Unesp já, aqui na discoteca. Eu comecei como discotecário programador. E a gente teve um problema com um dos programas temáticos, era um programa de música instrumental brasileira. O programa ia para o ar naquela noite e a diretora me liga e fala: Sérgio, o técnico está me informando que ele não encontrou o programa, né? Eu não sei o que aconteceu, você resolve? Claro, resolvo. Vim até a rádio. E chegando aqui eu constatei que o que tinha para fora no estúdio era apenas o roteiro e alguns discos. O carretel, né? O carretel de fita, que na época a gente usava as fitas de rolo, né? O carretel de fita com as falas do locutor apresentando as músicas no programa. O carretel ele tinha extraviado, ele não estava junto. E qual que era a solução? Sérgio, apresenta o programa a você. Aí a gente fez uma seleção, eu com a ajuda do técnico, né, do operador de áudio, a gente fez uma seleção musical na hora, utilizando os discos que a gente encontrou ali, que estavam para fora, no estúdio do ar, e a gente foi fazendo o programa juntos. Eu apresentando, né, ele colocando as trilhas, os BGs, né, os sons de fundo, e eu apresentando e lendo as informações nos encartes e na capa dos discos. Né, foi uma experiência assim, incrível, eu estava super tenso, super nervoso, o começo do programa a garganta secou, aquela ansiedade toda, mas depois eu relaxei e 1 hora passou rapidinho. Foi uma experiência super legal para mim. Olá, meu nome é Silvestre Oliveira, eu estou na Rádio Unesp há 30 anos, comemorando junto agora, né, o aniversário da rádio de 30 anos, e sou operador de áudio, fui contratado na função de operador de áudio, de um período passei a ser coordenador e estamos aí. Dentro desse período trabalhando na Rádio Unesp, muitas coisas marcaram, né? Mas acredito que acho que o início da carreira, o início da minha atividade dentro da Rádio Unesp foi uma das coisas que mais marcou para mim, que foi o concurso, né? Que é bem interessante. O concurso, nós fizemos todas as provas foram em São Paulo, designado pela reitoria assim, e uma das provas, que foi a prova prática, foi feita na Rádio USP, em São Paulo. E aconteceu que naquele dia a prova estava marcada para as 10 da manhã. E a gente ia com o dinheiro contado, era um período ainda bem difícil, né? Trabalhando um pouco recursos naquele período, e aí nós chegamos por volta de 7h30, 8 horas da manhã na Rádio USP, e a prova estava marcada para as 10. Quase sem dinheiro. Aí tinha um carrinho de cachorro-quente ali, fomos comer esse cachorro-quente, falei, vamos antecipar, porque tem que entrar, né, respaldado para essa prova aí, né? E comemos aquele cachorro-quente, só que a minha prova foi às 4 horas da tarde, só com aquele cachorro-quente. Aí eu já estava tremendo de fome, tremendo de nervoso, entrei para aquela prova numa sala que a gente não conhecia nada do que tinha lá dentro, né? Não conhecia nada do que tinha lá dentro, e eis que me deparei com vários equipamentos, ainda alguns eu já até conhecia, outros não. Uma mesa de áudio de 10 canais, até então só tinha trabalhado com mesa de áudio de 8 canais. E a interessante que aconteceu de eu fazer a melhor prova da minha vida, né? E isso ficou muito marcado para mim, porque foi um período de muita tensão,
Eu fiz aquela prova e saí dali assim, sorrindo, entrei tenso, tremendo e saí dali sorrindo. É isso aí. Eu sou Janice Sato, sou repórter e integro a equipe de jornalismo da Unesp FM desde julho de 2012. Um dos fatos mais marcantes da Unesp FM nessa trajetória seria a conquista do Prêmio Rubra de Jornalismo. A Unesp FM ela foi selecionada entre 31 trabalhos inscritos de rádios universitárias do Brasil, e a Unesp FM conquistou o primeiro lugar na categoria documentário e o terceiro lugar no quesito de documentário de reportagem especial. E o tema desse prêmio foi a pandemia, de um modo geral. Então, quando a gente via os grandes veículos de comunicação falando sobre o número de óbitos, número de pessoas contaminadas, de altas hospitalares, a gente percebeu que, como rádio universitária educativa, a gente poderia ir além. Então, a gente priorizou mostrar a sensibilidade, a humanização da equipe dos profissionais de saúde que atuavam na época e continuam atuando há mais de um ano no combate à pandemia. Então, nós entrevistamos médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, para falar para eles como que eles estavam lidando com essa pandemia, porque eram gente como a gente, mas eles saíam para trabalhar, né, com esse vírus ainda até então desconhecido. Então, a gente priorizou esse lado deles, né, esse medo, esse receio, a ansiedade dos profissionais de saúde de sair de casa porque são considerados, né, como atividade essencial, mas ao mesmo tempo não só pontuar essa vulnerabilidade do ser humano, mas também essa força que eles tinham de ir lá, né, na frente, na assistência à saúde e conseguir tentar salvar vidas. Esta edição está chegando ao fim, mas você já sabe, o nosso encontro é semanal. Então, a gente te espera na próxima quinta-feira, às 5 da tarde. Até lá, acesse o canal da TV Unesp no YouTube para conferir as novidades. Para você, uma ótima semana. Tchau, tchau. Thank you.